Cristo, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus vos abençoe grandemente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o 13º milagre de Jesus Cristo. A cura de vários enfermos é uma situação que ocorreu logo após Jesus ter curado uma pessoa com a mão mirrada dentro do templo. Diz o texto em Mateus capítulo 12, dos versículos 14 a 21, da seguinte forma: E após curar o homem da mão mirrada, os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra Jesus para o matarem. E Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanharam-no grande multidão, com muitos enfermos, e ele curou a todos. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrisse, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo, que escolhi, e meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. De Mateus 12, 14 a 21 foi a nossa leitura. O povo vivia num sofrimento muito grande, sem condições financeiras para se tratar. Aquela região ali é muito pobre, uma situação muito difícil naquelas cidades, e eles viviam, na maior parte deles, da pesca, que era o que eles possuíam na época. Aqueles que conheciam um pouco de medicina ali naquela época, naquela cidade, cobravam muito caro. E na maioria dos casos, o que se usava para aliviar o sofrimento das pessoas eram as infusões com ervas. Quando Jesus surge, curando os enfermos e sem nenhum custo, todos aqueles que se encontravam enfermos desejavam chegar até Jesus. Era a saída, era a solução que eles esperavam. Por si próprio, ou com a ajuda de familiares, parentes ou amigos, eles queriam ir até Jesus. Fato é que, onde Jesus chegava, logo corria a notícia: o Nazareno chegou à cidade, pois assim o chamavam. Então, rapidamente, uma grande multidão se achegava ao lugar onde Jesus estava. Nós elencamos 4 passos das coisas que aconteceram nesse milagre. Primeiro é que eles não tinham opção. Jesus era a saída para resolver as questões de enfermidade em que eles viviam. Não eram poucos casos. Numa região onde as condições sanitárias eram precárias, pouca higienização se comparado aos nossos dias, sem medicamentos à disposição, sem acompanhamento médico, podemos então imaginar como era a situação daqueles povoados. A busca por saúde e ir ao encontro de Jesus tornava-se intensa, a ponto de percorrerem grandes distâncias até encontrarem com Jesus. Uma outra situação, o item 2, Jesus sempre tinha a solução.
Nós vemos nesse episódio que logo após curar um homem com a mão mirrada no templo, os judeus procuravam oportunidade para matá-lo. Então retirou-se da cidade. Porém, a multidão o seguia e trouxeram muitos enfermos. E Jesus se compadece daquela multidão e cura a todos que estavam enfermos. Jesus olha, Jesus vê a necessidade humana. Jesus se compadece, Jesus trata e Jesus cura a todos aqueles enfermos. O item 3, dentro dessa sequência cronológica de milagres que foram realizados por Jesus, percebemos que os pobres e miseráveis buscavam a Jesus como a única saída para mudar a situação em que viviam. E naquela ocasião, uma pessoa enferma trazia inúmeras dificuldades para a família, desde a questão do sustento aos gastos que teriam. E por vezes era um enfermo quem sustentava a família. E uma vez enfermo, todos da família ficavam em situações precárias, obrigando a muitos a viverem de esmolas, passando fome e humilhações. O item 4, a resposta de Jesus a estas pessoas foi a cura e a libertação do mal que as oprimiam. Restaurando a saúde daquelas pessoas e libertando-as do mal que as destruía, Jesus restaura a elas a dignidade de viver, de trabalhar e conviver em meio à sociedade que era hostil em demasia com os enfermos. Aquelas pessoas paravam para ouvir a Jesus e recebiam ensinamentos preciosos para que buscassem o reino de Deus. Jesus sabia que a multidão o procurava por causa dos milagres que fazia e desta forma aproveitava para trazer a palavra de Deus, orientando-os a não pecarem mais e procurarem viver em santidade conforme a vontade de Deus. Nesse rápido estudo, nessa rápida meditação, podemos concluir várias coisas. Uma pequena passagem como esta, entre a realização de 2 milagres, quando aprofundada, chegamos a entender muitas coisas que às vezes passam despercebidas devido ao hábito da leitura corrida que fazemos. Vejamos, letra A. A revolta dos judeus que não estavam enfermos e tinham recursos financeiros. Estes se colocavam contra Jesus, porque ele curava os enfermos e libertava as pessoas dos demônios. Então, o acusavam de transgredir a lei. O acusavam de transgredir o sábado, porque curava no sábado. B. Quem criou todas as coisas foi Deus, portanto também as leis, e agora estava ali para ajudar aqueles que eram desprezados. C. Jesus, em momento algum, se omitiu a socorrer os necessitados, independente dos dias da semana ou dos motivos que alegavam existir nas leis. Letra D. Jesus fazia milagres porque o reino de Deus chegou à terra, ou melhor, o próprio Deus veio habitar na terra com seus filhos. Letra E. As pessoas precisavam conhecer verdadeiramente o reino de Deus e se livrar do jugo imposto pelos sacerdotes e doutores da lei.
Letra F. As profecias relativas à sua vinda, mencionadas por Isaías, precisavam ser cumpridas e todas se cumpriram em Jesus, e o que Deus anunciou se confirmou. Letra G. Quantas pessoas enfermas leem a Bíblia e acham que os milagres são só para quem serve a Deus? Quão grande engano! Deus, o Criador de todas as coisas, está atento a tudo e a todos. Ele sabe das angústias que a humanidade passa e está pronto a ajudar a todos que o buscam. Letra H. Quantas pessoas vivem nas igrejas e ficam em dúvidas se podem receber um milagre de Deus em suas vidas, porque se sentem indignas. Mas com certeza, ao se aproximarem de Jesus, vão obter respostas para todas as suas angústias e sofrimentos e ainda desfrutar dos milagres que Deus tem para ela. Letra I. A Bíblia, que é a palavra de Deus, deixa bem claro que todos aqueles que se aproximam de Deus não sairão de mãos vazias, como foi o caso daquela multidão de enfermos que Jesus curou. Percebam que para alcançar um milagre, só precisa acreditar e se aproximar de Jesus, confiando em sua misericórdia, sua bondade e amor para com todos. Ainda temos muitos milagres na Bíblia para meditarmos, e cada um deles nos ensina formas variadas de como Deus opera em nossas vidas. Nós vamos continuar nessa sequência. E a minha oração é para que você seja mais um a cantar o hino da vitória, a receber o milagre na sua vida. Percebam que Jesus cura muitas pessoas, pelo fato delas estarem necessitadas, pelo fato delas viverem sofrendo. Isso demonstra que Ele se compadece da humanidade e quer continuar a curar e a libertar as pessoas. As pessoas carecem e a saída está em Jesus. Continuemos as nossas meditações, continuemos a orar e a buscar de Deus grandes coisas para as nossas vidas. Fiquem com Deus e um forte abraço em nome de Jesus Cristo, o Senhor.